É impressionante como em tudo na vida a gente tem que saber que tem um limite. A gente tem que saber dizer não para aquele relacionamento que não está mais funcionando. Mas eu não estou falando de relacionamentos interpessoais ou amorosos. Estou falando do relacionamento da gente com a nossa carreira. E eu cheguei a um ponto onde eu estava extremamente decepcionada com a minha carreira como pedagoga e sabia que não estava mais rendendo o que antes para mim me fazia brilhar os olhos, acordar muito cedo e dormir muito tarde, fazer tudo aquilo que eu acreditava, mesmo que eu não estivesse sendo bem remunerada. Eu já estava, na verdade, exausta de tanta entrega para a pedagogia, de tanto me doar, de tanto fazer o meu máximo e o meu melhor, e não chegar no resultado que eu esperava. Depois da maternidade, essa ideia sobre qual caminho profissional eu queria levar adiante ganhou mais clareza e teve mais espaço. Porque eu acredito também que com a maturidade a gente vai entendendo que há tipos de relacionamentos profissionais que não podem mais seguir. A gente precisa dar um break, tomar uma decisão, redesenhar a rota, refazer o caminho, construir outra estrada e outro significado, e foi isso que eu comecei a fazer quando eu iniciei o meu processo de transição de carreira aqui na Alemanha. Oi, oi, musa! Eu sou a Ana Conli e hoje eu quero conversar com você sobre como a assistência virtual reacendeu a minha esperança profissional. Eu estava no Brasil e tudo que estava feito para a minha cartilha da vida adulta estava tudo quase perfeito. Eu já tinha feito. Eu já tinha comprado a minha casa, já estava com o meu carro, estava trabalhando em uma ótima firma, obtive um cargo, né, uma posição profissional desejada por muitas das minhas colegas. E eu estava transitando para escrever um livro, plantar uma árvore e ter os filhos. Na verdade, o livro eu já tinha escrito, faltava plantar a árvore e ter os filhos. Isso aí eu fui deixando para depois. Só que quando chegou esse momento, eu disse: olha, tá tudo lindo, a cartilha tá quase prontinha. O modelo aí que foi estruturado para dizer que a gente conseguiu vencer na vida, eu já estava quase lá, mas eu tinha uma grande insatisfação. Sou uma pessoa muito inquieta, então eu sentia que eu precisava fazer algo diferente para ter resultados diferentes. E foi aí que eu busquei por oportunidades fora do meu país de origem, fora do Brasil, fora da minha cidade, de Salvador, Bahia. Então, eu fui buscar oportunidades de fazer intercâmbio, de conhecer outros lugares no mundo, de acessar a outras culturas. Conversa vai, conversa vem, pesquisa subiu, pesquisa desceu e eu vim parar aqui na Alemanha. Eu vim para cá através de um programa de voluntariado e eu posso te contar com certeza como foi que eu vim parar aqui exatamente, como foi, qual foi o programa de voluntariado que eu fiz parte, e foi uma experiência única na minha vida. Eles me deram toda a assistência que eu precisava e eu passei um ano dentro desse programa de voluntariado. Quando esse programa de voluntariado se cumpriu, eu tive a possibilidade de continuar aqui na Alemanha com outro tipo de visto, um visto de estudante. E aí eu fui buscar uma especialização e comecei a fazer essa especialização.
Mas o meu nível de alemão era muito ruinzinho, muito, muito fraco. A gente tinha reforço de alemão durante as aulas nessa especialização, mas o lugar onde a gente estudava, eu digo a gente, digo eu e outros colegas que também eram do voluntariado, era um lugar um pouco longe dos centros aqui da Alemanha. E eu já estava há mais de um ano, né, praticamente morando no interior de alguma cidade da Alemanha. E mais uma vez, estudando, fazendo essa especialização, eu percebi que algo ainda não se encaixava mais uma vez. E lá vou eu, com toda a minha inquietude, recebendo os sinais do universo, porque logo quando eu cheguei nessa escola, digamos assim, uma semana, 2 semanas depois, a coordenadora da escola me chamou para ter uma conversa. E ela veio falar comigo sobre como o meu currículo já era ultra qualificado. Então, essa ultra qualificação me deu um bônus de estar ali naquela escola. Ela me convidou, quase que indiretamente, a fazer parte do grupo docente da escola quando eu concluísse o curso que eu estava iniciando. Só que eu ainda não poderia garantir que eu faria parte do grupo, porque o meu nível de alemão ainda era bastante fraquinho. Isso deu ali mais um estalo de que tudo bem, eu vim para cá, eu fiz esse trabalho voluntário para permanecer. Eu vim aqui, peguei esse visto de especialização para estudar, esse visto para estudar, mas, na verdade, eu já poderia estar trabalhando aqui como profissional. E foi aí que deu esse estalo. E, ao mesmo tempo, no Brasil, a minha mãe estava doente, muito doente. E eu fiquei naquele dilema: volto ao Brasil para aproveitar da minha mãe, para estar com ela, para apoiar ela, né, levar para o médico, acompanhar, passear com ela, ou fico aqui na Alemanha, faço essa especialização para, quem sabe, com um grande potencial de poder me tornar professora dessa escola aqui nessa cidade do interior da Alemanha. Claro que naquele momento em que a minha mãe estava muito debilitada, eu optei vir ao Brasil. E eu pensei, bom, eu já concluí a minha especialização, meu voluntariado. Eu vou pegar as férias da especialização e, se eu chegar lá no Brasil e eu sentir que eu vou voltar depois das férias, eu escrevo para a escola, que eu não vou voltar depois das férias, eu escrevo para a escola e informo que, infelizmente, eu não poderia voltar porque eu tenho que resolver questões de saúde, e era totalmente verdade. Só que cheguei no Brasil e já consegui um outro trabalho. E comecei a trabalhar com um contrato temporário de apenas 6 meses. Comecei a trabalhar e acompanhando ali a presença, né, estando ali na presença da minha mãe, ao mesmo tempo trabalhando. Depois de 3 meses nesse trabalho, eu percebi que eu acho que eu não estou me adaptando quanto eu deveria. Primeiro porque, quando eu saí do Brasil para fazer o voluntariado, eu não imaginei que eu fosse ficar morando na Alemanha. Eu sempre imaginei assim: eu vou para a Alemanha, mas pode ser que em algum momento eu vou visitar outro país, eu vou me interessar por esse outro país. Enfim, eu sou uma pessoa muito aberta. E aí mas deu aquela sensação, quando eu saí do Brasil, eu vendi tudo. O meu apartamento eu aluguei, vendi o carro, doei todos os excessos de coisas que eu tinha e vendi o que dava para vender. Então eu já estava assim sem o meu lugar, né? Eu já estava sem o meu lugar no Brasil, morando em quartos compartilhados quando eu voltei.
e sem perspectiva de, enfim, ter que construir tudo novamente. Então, eu teria que comprar móveis novamente, eu teria que me reorganizar para poder caber naquela nova realidade de quem passou um ano, quase um ano e meio fora e não tinha nada para se agarrar além da própria família, de onde nasceu. Então eu fiquei com aquilo na minha mente, assim, aquela sensação de insatisfação. Eu falei, cara, eu não consigo mais ficar aqui. Não tenho, além da minha mãe, da relação com a minha mãe, eu não tenho exatamente o que pode me segurar aqui. E eu já estava em um estágio da minha vida onde eu já estava avançando, digamos assim. Foi aí que eu decidi mesmo pela imigração. Antes, quando eu vim fazer só o processo de voluntariado, o programa de voluntariado, eu ainda não tinha decidido pela imigração. Mas quando eu fiz esse retorno ao Brasil, eu optei pela imigração. E foi nesse momento que eu fui buscar, tá bom, quero voltar para a Alemanha, o que é que eu posso fazer? Eu vou procurar quais são os vistos que existem e que me possibilitam retornar à Alemanha de maneira legal em uma outra posição. Fui buscando todas as possibilidades e cheguei ao visto de procura de trabalho. Com esse visto de procura de trabalho, eu tinha o direito de entrar na Alemanha e passar 6 meses procurando um trabalho. Antes do visto vencer, no caso, completar os 6 meses, eu tinha que conseguir transformar ele em um visto de emprego. Tudo bem. Fui lá, apliquei para o visto, tinha um monte de critérios para você obter esse visto. Como eu já tinha um histórico de ter ido à Alemanha, acredito que isso pode ter facilitado também. E tinha um valor que você tinha que ter em conta, bloqueados, você tinha que ter um endereço. Eu posso contar mais detalhadamente como foi esse visto de procura de trabalho, porque ele é algo, apesar de ter sido já há algum tempo, é algo assim que está bastante vivo na minha memória, porque foi uma experiência assim, como aqui na Alemanha, eu acho que não é só na Alemanha, mas qualquer pessoa que deve estar fazendo imigração, as experiências burocráticas, elas são muito vivas, porque elas são muito, muito intensas, para não dizer outra palavra. Eu consegui esse visto e vim para cá, para a Alemanha, com esse visto de procura de trabalho. Aí fui lá, apliquei, consegui um trabalho, né, na área de educação. Por quê? Lá mesmo no Brasil, antes de vir para cá, para a Alemanha, eu havia feito a minha validação de diploma aqui na Alemanha. Então, meu diploma foi reconhecido, validado pelo sistema, aí sim eu pude começar a trabalhar. Comecei a trabalhar em creches aqui na Alemanha. Fui contratada por uma grande firma e comecei a trabalhar como educadora de creche. Lá vou eu, né, que já tinha chegado a um patamar profissional, onde eu já estava sendo reconhecida, trabalhando como professora universitária, dando aula em várias universidades no interior, em projetos, programas e tudo mais. Eu tive que retornar às minhas bases de formação e, quanto a isso, eu não tive nenhuma problemática maior, porque eu sabia que eu não possuía o nível do idioma necessário para alcançar o trabalho dentro da minha área de formação, dentro do nível de formação que eu já havia alcançado. Uma outra questão é que o meu diploma de mestrado não foi reconhecido, só o diploma de graduação, mas mesmo assim, o meu diploma de graduação aqui já é extremamente valorizado. Eu já estava colocada como uma qualificação superior a muitos profissionais que enfim, já têm anos e anos de carreira aqui na Alemanha, só pelo fato de eu ter feito uma universidade. E aí, eu comecei a trabalhar como educadora de creche.
Você está em processo de imigração, saiba. Muitas vezes você não vai conseguir ser encaixada no mercado de trabalho de acordo com as experiências que você já teve. Você vai ser encaixada de acordo com as regras do país de onde você está migrando. E comecei a trabalhar como educadora de creche, a base da minha formação. Tudo bem, pensei que aquilo seria temporário, que em algum outro momento eu iria o quê? Né, de acordo com o tempo e com a evolução no meu idioma, né, no meu aprendizado do idioma, eu iria conseguir ir crescendo dentro da profissão. Então, digamos, eu era professora de creche, então depois eu poderia me tornar uma assistente, depois eu poderia me tornar uma coordenadora pedagógica, depois talvez ser uma diretora de uma creche, enfim. Só que não era exatamente isso que eu tinha planejado para mim, certo? Mesmo tendo essa perspectiva possível de me tornar, quem sabe, uma coordenadora, diretora de creche aqui, não era uma coisa que eu sonhava, tá? Falando a realidade para você. Não era uma coisa que eu sonhava, não era uma coisa que eu achava assim, olha, que incrível, você aqui coordenadora da creche, é tudo que eu quero da minha vida. Não era. Não era, não era. E eu comecei a me sentir um pouco perdida profissionalmente, porque eu fui para um lado, fui para o outro, e eu buscava um caminho aqui, outro caminho ali. Ah, tá bom, não quero ser professora de creche, o que é que eu posso ser? Ah, eu posso trabalhar na universidade. Ah, mas para isso você tem que ter o nível C1 interestelar. Ah, mas eu estou disponível para estudar o nível C1, que é de viagem nas estrelas? Talvez não. Talvez eu pudesse aqui continuar a fazer, estudar para mudar de uma área pedagógica, que eu estou agora básica, para ir para uma outra área. E eu cheguei a tentar, tá, gente? Eu fiz uma outra formação, uma outra especialização. Foi um pouco mais curta, com a duração de 1 ano, para ser aconselhadora parental. Assim, eu deixaria de trabalhar com as crianças para trabalhar com os pais sobre a educação das crianças. E eu tentei fazer esse processo de mudar dessa área para poder ampliar um pouquinho, para poder ver se melhorava as coisas para mim aqui. Mas eu continuei não tendo aquela sensação de que meu trabalho como pedagoga aqui iria reverberar em alguma coisa, iria mudar alguma coisa. Primeiro porque, gente, a gente está aqui, né, na Alemanha, e o sistema escolar, o sistema educacional, tudo funciona de uma maneira muito diferente do que é no Brasil. Depois tem as questões culturais, percepções culturais, a forma de se comunicar, a forma de conviver em sociedade é também bastante diferente do Brasil. Ah, diferente em quê? Por exemplo, aqui as pessoas são muito mais reservadas. Aqui as crianças elas são muito estimuladas a viver muito sem medidas. Aqui tudo parece um pouco, como eu posso dizer? Tudo parece um pouco com excesso, tudo parece que tem um excesso de controle e ao mesmo tempo que não tem controle nenhum. E isso eu estou falando do ponto de vista da educação. Além do mais, eu percebia com a minha experiência nas creches com as quais eu trabalhei, que tinham muitos profissionais, mas muitos profissionais, que não se identificavam nem um pouco com o trabalho pedagógico e estavam ali trabalhando apenas para ganhar o seu pequeno dinheiro. E não tem problema você trabalhar para ganhar o seu dinheiro, não tem problema, mas quando o assunto é educação, eu sou uma discípula do Paulo Freire, e como freiriana que sou, não acredito que educação sem amor é possível. Educação só pelo dinheiro, não acho que isso funciona muito bem. Mas aqui isso é bem separado, sabe? As pessoas conseguem fazer
A minha sensação é que as pessoas conseguem fazer muito bem essa distinção. Me incomodava todos esses pontos e mais alguns, e aos poucos eu fui perdendo a identificação e o desejo e a vontade e o gosto de trabalhar com educação, com pessoas, com grupos, com crianças. E não é por causa das crianças. Eu amo as crianças. Inclusive, tenho uma filha, tenho um. A minha filha tem um irmão, sou madrasta, né? Ele é meu. Ai, esqueci a palavra agora. Mas ele é meu enteado, mas eu teria tido mais 3 crianças. Só que eu resolvi parir tarde e não sei se isso ainda vai ser concretizado, se eu vou ter mais alguma criança ou não. Deixa aí no ar, deixa as coisas fluírem. Mas eu não me identificava mais com o trabalho pedagógico da maneira como ele acontece aqui. Não estava mais afim, eu não estava mais interessada em fazer isso acontecer. Aos poucos, eu fui perdendo brilho. E aí você vai entender os fatores que me fizeram perder esse brilho, de acordo com a minha experiência dos meus trabalhos aqui em creche, que trabalhar com as crianças era amável, era maravilhoso, era doce, é incrível você estar na presença de crianças, mas os meus colegas um pouco amargos, um pouco difíceis de descer, sabe? Nem por mais que a gente bebesse bastante água, por mais que eu bebesse bastante água no meu momento de trabalho, mas era bem difícil de descer, de deglutir o negócio. E foi isso. Fui perdendo gosto, não fui me identificando mais, mas ao mesmo tempo eu não sabia para onde é que eu ia. Comecei a procurar alternativas aqui, não encontrava. Eu passei por muitos lugares de consultoria, porque aqui na Alemanha tudo é uma consultoria, né? Você tem dificuldade para qualquer coisa, eu acho isso ótimo. Você procura uma consultoria. E aí eu procurei algumas consultorias profissionais e não fui encontrando caminhos. Percebi que eu que ia ter que fazer, né? Minha jornada, eu que ia ter que construir. E veio a oportunidade de estar em casa por conta do período da pandemia, e nesse período da pandemia eu comecei a buscar na internet oportunidades de trabalho, porque afinal de contas, quando a pandemia veio, todo mundo só conseguia falar na internet. Como ganhar dinheiro na internet, como trabalhar na internet. E como havia reacendido em mim esse desejo de me tornar mãe, eu falei, olha, meu projeto de maternidade está chegando ao final, agora é o meu momento, vou engravidar. Mas antes de engravidar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que é que o mercado de trabalho pode me reservar. Eu tinha 35 anos de idade, ok? Tinha 35. E claro que, como tão metódica que eu sou, super planejada, organizada, eu comecei a verificar. Ah, tá bom, então quer dizer que tem esse caminho aqui para mim, eu vou fazer esse caminho. E foi aí que eu comecei a comprar cursos adoidada, e compra esse curso, compra aquele outro curso, compra aquele outro curso. Comprei todos os cursos que eu pude comprar, passei o cartão em momentos indevidos, fiz mais de 51 mil, mais de 50 mil em compras de cursos, né? Não foi só em um ano, mas foi durante todo esse período que eu comecei a comprar curso aí, feito sem medida alguma. Comprei todos os cursos que eu queria e no final de todas essas compras de cursos eu cheguei à assistência virtual. Eu já havia testado algumas outras possibilidades de trabalho online, não tinha me identificado exatamente, sempre tinha aqui aquela coisa que meio que me travava. E eu te digo, eu estava procurando algo que eu pudesse combinar a maternidade com a minha ambição profissional, a minha vontade de crescer. E estava assim, meio resistente, porque eu ia ter que mudar de carreira com muitos medos, porque, nossa, o que é que eu vou fazer agora? Vou ter que deixar todos os conhecimentos que eu já adquiri durante toda a minha vida profissional, todas as minhas experiências para trás, vou fazer o que é da minha vida. Aí, minha amiga, eu encontrei na assistência virtual esse lugar que me deu esse acolhimento, que reativou a minha esperança na vida, porque eu falei, nossa, isso aqui eu posso usar as habilidades que eu desenvolvi nessa outra profissão aqui nesse lugar
Que coisa incrível é essa? Por que ninguém me falou sobre isso? Até hoje, eu aqui, ó, olhando para o microfone para ver se o microfone estava realmente ligado, porque eu estou aqui falando há mais de 26 minutos e agora que eu vim ver se o microfone estava ligado. Eu realmente, olha a pessoa, é mãe, né? A gente botou a criança na creche e veio aqui gravar vídeo. Então, voltando, eu falei, olha, essa profissão é para mim. Então, vamos lá, vamos nos aplicar. Por isso que você me ouve falar muito e vai me ouvir falar muito sobre assistência virtual. Porque o negócio rendeu tão bom. Eu criei uma empresa, vivi, sabe, essa empresa durou mais de 3 anos, rendeu frutos, lucros, devolveu praticamente o dinheiro que eu tinha investido em todos esses cursos que eu comprei. Se eu continuasse, eu teria feito muito mais dinheiro ainda, mas eu não pude continuar, porque eu estou aqui na Alemanha e, estando aqui na Alemanha, eu preciso fazer as coisas todas certinhas. Eu estou em processo de imigração e eu quero viver no fuso horário daqui da Alemanha. Eu quero viver a minha história aqui com a Alemanha. E aí eu resolvi fechar todo o processo da empresa de assistência virtual que eu estava já em encaminhamento no Brasil e falei, não, agora eu vou transicionar de carreira aqui. E já testei, o meu negócio já funciona, já me rende lucros, já me traz oportunidade de crescimento. Eu já sei exatamente o que eu quero fazer. Agora sou eu e a assistência virtual. E foi aí que as coisas começaram a andar nesse ambiente, esse desestímulo, esse desencorajamento de estar em uma profissão que eu não me identificava tanto assim diretamente, não só por causa da profissão, mas por conta do meu momento, né, gente? Olha, se você está aqui na Alemanha ou se você está em processo de imigração em qualquer lugar do mundo, você pode estar sentindo a mesma coisa que eu sinto. Imigrar, gente, é uma delícia, mas dói. Dói e é desafiador. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo e você tem que estar assim muito conectada com seus objetivos, com seus sonhos, para você conseguir concluir o processo de imigração. Que ele tem a duração aí, pelo que eu já vi de estudos e que eu já percebi entre amigos aqui, amigas, pessoas próximas, o processo de imigração de verdade, para você se sentir assim, acabei de chegar no país, eu acho que você precisa de no mínimo 10 anos. Pegando a média aí dos estudos que eu já li, de 7 a 10 anos é o período que você precisa para você dizer, agora mais ou menos eu cheguei. E aí, deixa eu te contar que eu estou com 7 anos de processo de imigração. E é exatamente como eu me sinto. Transicionando de carreira, eu estou em um processo agora que vai durar mais ou menos de 3 a 4 anos. E não é, parece que é o que vai ser a verdade, que para eu me sentir em casa aqui novamente, para eu sentir que eu cheguei aqui na Alemanha, eu acredito que 10 anos, em 10 anos eu vou ter vocês vão ver uma outra Ana Conli por aqui, por isso que eu estou começando esse canal agora, para documentar esse momento, desse processo de transição profissional, sendo mãe, 40 a mais, eu estou com 42 anos, para você perceber que o negócio não é fácil, mas que a gente consegue, tá? Tá difícil, tá puxado, e fazer vídeos para mim também é uma condicionante da minha saúde mental. É para eu conseguir trabalhar todas as questões que eu trabalho na psicoterapia, que eu faço terapia, mas que eu consiga trazer também uma outra dimensão que é sobre a minha humanidade, o que eu tenho dentro de mim mesmo de valores, de experiências, e que eu possa me conectar comigo mesma, falando no meu idioma, porque aqui a maior parte do tempo eu estou falando em alemão, claro, ou qualquer outro idioma. Minha filha fala francês também, eu tenho que aprender francês, eu tenho que falar inglês às vezes com as pessoas, então eu estou sempre falando outros idiomas. E aqui no nosso canal, nosso canto aqui, no nosso ambiente,
No Ana com Lia, eu tenho a oportunidade de conversar com você e a gente bater esse papo no nosso idioma, sabe? No português. Isso para mim é muito valioso. Assistência virtual significa para mim possibilidades de crescimento, de liberdade, de evolução mesmo, no sentido mais completo da palavra. E eu tenho muita vontade de construir algo que seja meu, algo que eu consiga deixar como legado para minha filha e que eu possa aproveitar também, porque também essa coisa de construir só, deixar a herança, não, eu quero aproveitar e também eu quero que a minha filha possa aproveitar junto comigo e depois que eu não estiver mais aqui, que ela possa usufruir disso e dar muito valor a isso que ela está construindo. Por isso também que vir para o canal do YouTube é uma parte da herança que eu posso deixar para ela. Quer falar um pouco sobre esse quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, de onde é que eu vim. São histórias que ela só vai ter acesso depois, né? Porque agora ela é muito pequenininha para entender essas questões. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer isso para dizer para você que esteja sempre preparada para recomeçar. Não tenha medo de fazer seu recomeço. Se você tiver com medo, respira, toma um chá, dorme um pouco, descansa e volta com medo mesmo. Cria as estratégias para você sobreviver a essa realidade que muitas vezes é muito dura da gente conseguir dar conta, mas a gente consegue. Às vezes a gente acha que está muito pesado, que está muito exaustivo. Será que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir. Não existe qualquer chance, não existe qualquer condição que nos atrapalhe de conquistar aquilo que a gente está disposta a realizar. E se seu desejo é ardente, você vai conseguir fazer ele queimar até chegar onde você quer. Recomece. Recomece todas as vezes que for necessário. Mas não fique em um ciclo de relacionamentos abusivos. Como eu decidi transicionar de carreira, para mim, é a quebra de um relacionamento que se tornou abusivo com a educação, com a pedagogia, que eu já não estava me identificando mais e estava mantendo só por uma questão de dinheiro. Porque, como pedagoga, eu sempre tive trabalho, sempre tive dinheiro. E agora me desafio. Me desafio a passar por todo esse processo que não está sendo fácil, que não começa fácil, que está longo, na verdade. É um processo bem longo de ser executado, bem complexo, porque eu estou em um contexto de imigração, eu não estou falando do meu próprio país, de onde eu aprendi, nasci, cresci, eu sei como funcionam todas as regras, leis e tudo mais. Mas eu digo para você, recomece. Não insista naquilo que não te deixa feliz. Recomece. E parece que isso que eu estou te falando serve não só para o profissional, né? Fica a dica. Se você gostou desse conteúdo, escreve para mim nos comentários, me conta o que é que você achou. Vamos conversar, não me deixa falando sozinha aqui no YouTube, não. Já sabe, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal, mas claro, só se fizer sentido para você. Eu te deixo um grande abraço, uma ótima semana. Tchau, tchau.